Saudações tricolores! Hoje nós vamos falar sobre a partida entre Fluminense e Criciúma. Será que hoje a tão sonhada vitória vem? Além disso, também tem novidades sobre o André e notícias de contratação. Então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Para começar, o Fluminense vai enfrentar o Criciúma pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai acontecer às 8 horas da noite no Heriberto Wilson. Vai ter transmissão do Premier e a transmissão aqui tricolor com qualidade de quem entende do Fluminense. Você já sabe, é aqui no Jornada que vai estar direto do estádio em Criciúma. Aqui o pré-jogo vai começar às 6 horas e eu acho que eu não preciso repetir porque eu tenho certeza que você já sabe. Pré-jogo, narração, comentários e pós-jogo de quem realmente entende do Fluminense, você encontra aqui. E agora vamos falar sobre quem vai para essa partida, né? Qual é a provável escalação? Afinal, o Fluminense já lançou a lista de relacionados e a gente tem aí as explicações dos jogadores que ficaram de fora. Como vocês podem ver, os 3 jogadores que nós falamos aqui ontem, Felipe Alves, Douglas Costa e Gabriel Pires, foram relacionados para a partida. Mas pelas notícias que nós tivemos ontem, dificilmente a gente consegue imaginar esses jogadores entrando em campo, principalmente como titulares. O Esquerdinha foi relacionado novamente, assim como Felipe Andrade e Cauã Elias, que a gente fica na expectativa de ver em campo novamente. Gelucumi também foi relacionado para a partida. E agora vamos falar sobre quem ficou de fora. Marcelo e Felipe Melo não viajaram junto com a delegação, apesar de já estarem treinando com o grupo. Não tem nenhuma novidade com relação ao Felipe Melo, mas o Marcelo tem uma explicação. Segundo o Fluminense, o Marcelo voltou a sentir dores na coxa após o treino da quarta-feira, por isso não viajou com o grupo. Das novidades, assim como o Manuel, Lima e Isaac também estão em transição para os trabalhos com o grupo. O Terãs segue com seu cronograma de tratamento e vale lembrar que o Cano está suspenso para essa partida. Mas agora quem vai para campo? A informação que o Lessa teve foi de que o Keno foi barrado em parte do treino. Ele não foi titular durante todos os momentos do treino. O Mano tentou algumas variações, mas há uma expectativa de que ele repita algo próximo à escalação da partida contra o Internacional. Que dentre esses 2 jogos do Mano foi o que deu mais certo, a trinca de volantes com a presença do Ganso, e isso faz sentido com o retorno do André. Com isso, a gente imagina esse time com Fábio, Samuel Xavier, a zaga formada pelo Antônio Carlos e Thiago Santos, que estão à disposição, o Diogo Barbosa, que voltou de suspensão, a trinca de volantes com André Martinelli e Alexander, Ganso também ajudando na composição desse meio-campo, e um ataque com Marquinhos e John Kennedy. Eu confesso para vocês que eu gostaria de uma escalação com mais meninos, espero que se eles não entrarem como titulares, tenham a oportunidade ao longo desse jogo. E gosto dessa ideia de 3 volantes, uma escalação mais defensiva. A gente está enfrentando o Criciúma, não dá para ir com um salto alto, a gente tem que entender que vai ser um jogo duro, e o Criciúma, mesmo quando tem perdido partidas ou empatado, não deixa de fazer os seus gols. Então, até para o Fluminense, que sofre muito com um problema de desatenção defensiva e também tem dificuldade no ataque, acho que uma escalação que seja mais defensiva pode ser melhor para esse jogo. Sobre o Criciúma, eles têm um retorno importante, que é o Wilker Rangel, que estava de fora da equipe por conta da Copa América pela seleção venezuelana, e devem ficar de fora dessa partida o Felipe Viseu e o Jonathan, que estão com o departamento médico. Mas agora deixa aí nos comentários a escalação que você gostaria de ver em campo hoje, e aproveita também para deixar o seu like e vamos falar sobre o André. Que o André sairia nesse meio do ano, a gente já esperava, mas agora parece que a venda do André está muito próxima de acontecer. A informação foi dada pelo Caio Bloch de Trivela, vou compartilhar aqui na tela com vocês para vocês verem os detalhes dessas negociações. Exclusivo, o Fluminense tem negócio avançado para vender o André ao Fulham. Todo mundo sabe que o Fulham tinha interesse na venda do André, estava aguardando definir a situação do João Palhinha, e agora que ele foi vendido para o Bayern de Munique, veio essa notícia do Caio Bloch de Trivela dizendo que as negociações entre Fluminense e Fulham para essa venda do André estão avançadas, né? E aqui a gente já tem algumas indicações
de valores. Segundo a apuração do Trivela, o Fulham fez uma proposta de 25 milhões de euros, o que dá cerca de 147 milhões de reais na cotação atual, que foi recusada pelo Fluminense, que realizou um pedido mais alto. A intenção do Fluminense, segundo o Caio, é justamente chegar a um valor mais próximo do que teria sido oferecido pelo Liverpool ano passado, quando o Liverpool tentou contratar o André. Na época, a oferta era de cerca de 30 milhões de euros. E aqui ele deixa bem claro que há um interesse de ambas as partes, né? E aí, no caso, de todas as partes aqui seriam do Fluminense, do Fulham e também do jogador. E aí, aqui seguindo com as informações, o Caio fala que o Fulham já havia feito 2 propostas pelo jogador em 2023, o acerto não saiu, mas as conversas seguiram até o momento. Ele lembra também sobre a questão do Liverpool e do West Ham, que também tentaram a contratação do André, mesmo assim o André permaneceu no Fluminense. Só que ele deixa também claro aqui que a intenção do Fluminense é tentar segurar o André mais um pouco. Sabe que vai precisar vender, mas quer tentar segurar o jogador, pelo menos até as oitavas de final da Libertadores, para que ele possa participar dessa disputa com o Grêmio, ajudar o Fluminense também nessa luta contra o rebaixamento durante essas rodadas até lá, até essa disputa das oitavas, e esse tempo ajudaria o clube a procurar um substituto no mercado da bola, que assim, não vai ser um substituto à altura. O André hoje é o melhor volante do Brasil. A gente sabe que o Fluminense não vai conseguir trazer alguém que tenha o tamanho, o peso e a qualidade do André, infelizmente, né? Mas ele coloca aqui: a tentativa, entretanto, esbarra nos interesses do jogador e do Fulham. André dificilmente aceitará esperar mais tempo para finalmente rumar ao futebol europeu. No CT Carlos Castilho, a vontade do jogador por deixar o clube não é novidade. Os ingleses começam o período de treinamento em 15 de julho e normalmente já iniciam os trabalhos com todos os jogadores do elenco. A vontade do Flu dependerá dos interesses das duas outras partes. Mas o que a gente pode falar sobre isso? Infelizmente, a gente precisa vender o André. E eu sei que isso é difícil de aceitar, então eu vou levantar 3 motivos que eu acho que vão ajudar quem ainda não entendeu o porquê dessa necessidade de vender o André, mesmo sabendo da qualidade do jogador e o quanto ele é importante para o Fluminense dentro de campo. O primeiro motivo é básico: o Fluminense precisa fazer caixa. O Fluminense é um clube que tem muitas dívidas, a gente não tem uma SAF por trás, a gente anda com as nossas próprias pernas. Uma das melhores formas, na verdade, de se fazer receita dentro do futebol é vendendo jogador. E a gente não forma jogador toda hora com proposta de 25 milhões de euros para poder vender, de 30 milhões de euros para poder vender. Então, quando surge uma proposta muito grande, a gente precisa vender. A gente abriu mão de vender o André ano passado, isso dificultou a nossa situação de caixa. A gente não conseguiu o dinheiro que esperava também na venda do Nino nesse ano. E agora o André vai precisar sair, infelizmente. Segundo motivo é o interesse do jogador. Diferente de um produto, o André é uma pessoa. Ele tem sonhos, se trata da carreira dele também. E um dos sonhos dele é ir para o futebol europeu, que é sonho de quase todo jogador novo, ou de todo jogador novo, é de ir para a Europa. Ele tem uma idade limite para isso, afinal o futebol europeu não contrata jogadores mais velhos. E a verdade é que se a gente não vender o André agora, o contrato dele uma hora termina. E aí ele pode sair de graça. Então, ou a gente vende, tendo em vista que a gente precisa fazer caixa, ou a gente corre o risco de segurar o André mais uma vez e daqui a pouco perder o André de graça. Que, enfim, seria ruim para o jogador e seria ruim para a gente também. E o terceiro motivo é que o André aceitou ficar o ano passado, adiar esse sonho dele para ajudar o Fluminense. Ele cumpriu com a parte dele. E o que o Fluminense faria por ele era justamente vender o André para o futebol europeu esse ano, né? Permitir que ele realizasse esse sonho esse ano. Então, assim, a verdade é que embarrear essa venda do André agora só nos traria mais problemas futuros. O que o Fluminense está tentando fazer e pode fazer é tentar subir esse valor para que essa venda, de certa forma, compense um pouco mais. E essa também não vai ser uma negociação fácil, né? Saiu matéria do Ben Jacobs e Dani Ferrugem pelo Give Me Sport, e aqui vale mencionar, o Ben Jacobs é um jornalista que cobre a Premier League e que deu muitas notícias sobre essa relação de André e Fulham ao longo desse período. E nessa matéria que aqui está, obviamente, traduzida, né, fala sobre a venda do João Palhinha, essa questão da tentativa de contratação do André, mas o que é interessante pra gente é essa situação aqui, né?
Eles tratam dos valores do André em libras, mas aqui se fala o mesmo que o Caio Blois falou sobre o Fluminense estar tentando um valor próximo ao que o Liverpool apresentou ano passado. E aí, sobre o Fulham sente que as exigências devem diminuir à medida que alguns meses se passaram desde as negociações iniciais. Trocando em miúdos, o Fulham sabe que o André desvalorizou nesse período. Ele até relembra que o último jogo do André pela seleção brasileira e fala mais embaixo. Enquanto o Fulham estava apreensivo de enfrentar uma forte concorrência por seus serviços quando inicialmente pretendia fechar um acordo em janeiro, mas ele permaneceu nos livros do Fluminense. Que deve ter alguma questão de tradução, né? Mas o que ele deixa claro é que essa também é uma outra forma de mostrar essa desvalorização do André. O Fulham tinha uma apreensão de ter concorrência e, em termos de propostas, essa concorrência não apareceu. Então, né, mostra como também vai ser difícil o Fluminense subir esse valor. Já que eu já falei de uma provável saída, agora vamos falar de uma possível chegada, que é a do jogador Rigoni. Mas antes disso, aproveita esse momento para se inscrever aqui na jornada e não perder os próximos giros. A informação foi dada pelo César Luiz Merlo, mas eu vou colocar aqui a matéria do GE porque ela tem alguns detalhes sobre essa negociação. O Fluminense está negociando com o Rigoni, é um atacante de 31 anos que atuou no São Paulo, estava no Austin da MLS, mas rescindiu o seu contrato e agora está livre no mercado. A matéria do Marcelo Neves fala que o Fluminense já havia tentado contratar o jogador em janeiro desse ano, mas na época o Austin não abriu mão, foi ele quem barreirou essa negociação. E hoje, né, agora livre no mercado, o Fluminense tentou novamente, propôs um contrato de 2 anos e está aguardando a resposta do atacante para poder fechar o negócio. Até a matéria não menciona isso, mas a informação que o Vitor Lessa teve é de que o jogador quer um contrato de 3 anos. E aqui, né, falando um pouco sobre números, em 3 temporadas da MLS, o Rigoni disputou 71 jogos, fez 3 gols e deu 3 assistências. Na última temporada, foram 11 partidas. E aqui vale lembrar, né, como o jogador está livre no mercado, o Fluminense não pagaria um valor de transferência para o clube. Bem, essas são as informações que nós temos de momento. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa possível contratação. Eu confesso que não me anima muito. Se fosse alguém, talvez, para compor elenco, eu estaria. Ah, beleza, vale. Só que hoje, na minha opinião, a gente precisa de alguém que seja referência para o ataque. Para mim, é a contratação que o Fluminense deve dar mais atenção. Afinal, o nosso grande problema defensivo, a gente sente que, de certa forma, será resolvido com a chegada do Thiago Silva. Então, a gente já tem um nome referência na zaga e eu acho que o meio-campo, tudo bem o Nonato. Mas para o ataque precisava de alguém com mais cara de que chega para resolver. E para mim o Rigoni não tem essa cara de que chega para resolver. Então não me empolga muito. Para fechar, hoje nós tivemos a informação de que o Thiago Silva já foi registrado no BID. Fica aí então a expectativa para vermos o Thiago Silva de volta em campo. E ontem a Colômbia passou para a final da Copa América, então teremos o Arias na final. Mais tarde, você já sabe, transmissão é aqui no Jornada. Esperamos vocês às 6 horas da tarde e nos vemos aqui amanhã novamente para o nosso giro do almoço, à 1 hora da tarde. Saudações tricolores!